Eu sou Alexander Nishida, sou mestre e doutor em biomateriais. Hoje eu vim apresentar para vocês o GengiFast. GengiFast é um silicone de adição para simulação de tecido gengival para ser utilizado em procedimentos restauradores que exijam muita atenção em relação, por exemplo, ao encaixe de abutments de implante ou para a percepção do ângulo de emergência de preparos ou de restaurações. A apresentação do GengiFast é em cartuchos para ser utilizado em pistola de automistura, onde você vai ter no kit 2 cartuchos, as pontas misturadoras e o frasco do líquido separador, que deve ser utilizado borrifando sobre a superfície onde você vai aplicar o GengiFast, para que seja possível a remoção dessa gengiva artificial na necessidade de avaliar o término do encaixe ou a área do preparo. O GengiFast vai ser utilizado principalmente para efeitos estéticos e também para diagnóstico, sendo que dentro dessas utilidades, ele vai fazer muita diferença na percepção da qualidade final de um trabalho protético a ser apresentado para o cirurgião dentista ou para o cirurgião dentista que exige o máximo de qualidade e de fidelidade ao entregar os trabalhos restauradores aos seus pacientes. Além disso, o GengiFast apresenta uma excelente aparência natural, uma alta estabilidade dimensional de até 21 dias, o que pode fazer muita diferença na comunicação entre o laboratório e o consultório, e ele apresenta também uma alta dureza que vai permitir, por exemplo, que ele seja desgastável para uma melhor adaptação do trabalho protético. Ele apresenta, após a presa, 70 em Shore A, o que significa uma rigidez extremamente elevada que permite a manipulação, a resistência e a longevidade para que você possa conservar o seu trabalho no transporte ou na comunicação com o laboratório. O tempo de trabalho é de 2 minutos e o tempo de presa completa é de 10 minutos, mostrando assim uma alta versatilidade para o trabalho protético. O Elite HD Plus é um silicone de adição. Silicones de adição são nosso material de escolha para realizar moldagens com extrema qualidade e fidelidade. Hoje, no mundo da odontologia estética, é impensável utilizar outro material de moldagem que não seja o silicone de adição devido a todas as vantagens que ele oferece para o clínico e a facilidade de manipulação e de conseguir reproduzir modelos com extrema qualidade de término, de fidelidade de cópia, de qualidade de reprodução, que vão permitir que o seu técnico e o seu laboratório realizem os trabalhos protéticos que você precisa no dia a dia com a qualidade que você espera. Na comunicação com o laboratório, utilizar um silicone de adição é extremamente interessante, porque o silicone de adição, por ser um material que, fruto de uma reação polimérica da pasta base com a pasta catalisadora, ele libera um subproduto que é o hidrogênio, que quase não permite alterações dimensionais. Nós temos uma recuperação elástica do silicone de adição do Elite HD Plus de por volta de 99%, significando que mesmo que eu coloque na boca do meu paciente e ao remover o silicone tenha que se abrir para poder permitir a remoção da moldagem da boca do paciente, a recuperação elástica vai devolver exatamente a posição onde o silicone estava quando estava dentro da cavidade oral. E isso vai permitir uma fidelidade de cópia que permitirá reprodução de qualidade e fidelidade para o seu laboratório. Dentro das vantagens do uso de um silicone de adição, nós podemos citar o valor da fidelidade de cópia, da longevidade que ele vai apresentar, permitindo que você envie, mesmo que seja para um laboratório que seja distante da sua cidade, e o técnico vai receber um material que ainda vai permitir uma qualidade de cópia sem a perda por conta da estabilidade dimensional do produto. Nós temos aí a recuperação elástica que ele oferece, a versatilidade de utilizações. O silicone de adição pode ser utilizado também para a construção, por exemplo, de modelos de silicone para restaurações indiretas, além do próprio uso para a moldagem dos procedimentos que você realiza. Você pode utilizar o silicone com muita tranquilidade, porque apesar de ser um material de natureza hidrofóbica, todos os silicones de adição possuem surfactantes na sua superfície que vão permitir que ele penetre nas regiões mais profundas e mais úmidas, como por exemplo o sulco gengival de um preparo,
e realize a cópia. Mesmo naquela região mais profunda, onde a região está úmida, ele vai conseguir realizar a qualidade de cópia que você precisa. Dentro dos produtos da Zermatt, isso é ainda mais importante, porque nós chamamos os produtos da Zermatt de hidrocompatíveis. Uma junção da qualidade e da recuperação elástica que o material precisa ter com a capacidade de atuar em ambiente úmido sem sofrer nenhum tipo de deformação por conta da absorção da água. Dentro das vantagens do silicone de adição, nós podemos citar a excelente reprodução de detalhe superficial, a boa recuperação elástica, a alta estabilidade dimensional, a facilidade da manipulação manual ou da manipulação semiautomática utilizando, por exemplo, pistolas e pontas misturadoras como essas. E o único problema que nós poderíamos citar dentro dos silicones de adição é a sua incompatibilidade com as luvas de látex. Quando você vai realizar a manipulação do silicone pesado, o PUT, você necessariamente não deverá utilizar luvas de látex para manipular o material. Por quê? Na composição das luvas de látex, em geral, encontra-se enxofre, que pode interferir na reação do polivinilsiloxano, ou silicone de adição. Por conta disso, é recomendado que você faça a manipulação do silicone de adição em massa utilizando luvas que podem ser vinílicas e algumas nitrílicas também podem causar esse problema da incompatibilidade. Qual a solução então? Você não vai fazer a manipulação do silicone com a mão sem luvas, né? Hoje em dia, com a questão da biossegurança, o seu paciente ele não merece que você, nem a sua secretária, manipule esse material sem luvas para levar dentro da boca dele. A melhor solução para que você faça a manipulação do material é iniciar a manipulação das duas massas da pasta base e da pasta catalisadora utilizando uma placa de vidro e uma espátula. A partir do momento que você fez a mistura das duas massas e você já começou a ter uma cor homogênea, a reação principal de polimerização já aconteceu. E aí você pode utilizar e terminar a manipulação do silicone utilizando as suas próprias luvas sem problema nenhum. Isso não causará nenhuma interferência. Nós temos trabalhos científicos que comprovam a não interferência nessa etapa da polimerização. Mas lembre-se, isso só após realizar a manipulação prévia sobre placa ou utilizando luvas de vinil. Vamos falar dos dois tipos de silicone de adição que nós temos disponíveis para moldagem. Nós temos aqui o silicone do tipo pesado, PUT, ou também chamado em massa. Esse silicone serve para que nós façamos a individualização das nossas moldeiras de estoque. No seu consultório você deve ter lá moldeiras do tipo 1, 2, 3 superior e inferior, que não são necessariamente o tamanho adequado da boca do seu paciente. Para que nós tenhamos uma alta qualidade de cópia, uma alta fidelidade de reprodução de detalhes, é necessário que nós façamos uma individualização da moldeira. E esse é o papel do silicone do tipo pesado. Nós temos aqui uma pasta base e uma pasta catalisadora que deverão ser proporcionadas igualmente. Então, por exemplo, 1 ou 2 colheres deste silicone para esse. E eles serão manipulados, como nós explicamos, utilizando ou luvas vinílicas ou utilizando uma placa de vidro, onde nós vamos fazer a manipulação inicial até que essas duas massas fiquem homogêneas e depois nós vamos terminar essa manipulação com a mão enluvada. Pessoal, essa questão da incompatibilidade do látex com silicone de adição é tão crítica que ela pode inclusive interferir, por exemplo, se você tocar com a sua mão enluvada nos dentes do paciente previamente à moldagem. Por isso, tenha toda a atenção durante esse processo. Quando eu realizo a técnica de moldagem em 2 tempos, eu vou realizar primeiro a individualização da moldeira, onde eu realizarei a moldagem do meu paciente com silicone pesado. Esperarei o tempo de presa desse silicone. O tempo de presa para o silicone pesado, você vai ter um tempo de 2 minutos para a manipulação e de 3 minutos e 30 segundos de tempo de presa em boca. Então você vai ter um tempo de trabalho completo de 5 minutos e 30. Passado esse tempo, é muito importante também que você cronometre e guarde esse tempo. Por quê? Aquele hábito que nós temos, né, de ficar verificando se o silicone endureceu, marcando para ver se a marquinha do dedo ou a marca do instrumento parou de ser realizada para testar se o silicone tomou a presa completa, isso não é adequado, porque muitas vezes, mesmo que
eu tenha realizado essa marcação e eu percebo que o silicone já endureceu, ele não teve a sua presa completa. E remover da boca antes do tempo de presa completa pode significar uma alteração da fidelidade que eu precisaria para o trabalho. Então, uma vez que eu realize a moldagem com o silicone pesado no tempo de trabalho completo de 5 minutos e 30, eu vou remover da boca do paciente, vou realizar alívios que podem ser feitos, por exemplo, com lâmina de bisturi, um instrumento próprio da Zermatt que pode ser utilizado para criar cânulas para escoamento deste silicone durante a confecção da individualização da moldeira. E aí nós vamos realizar a moldagem que vai trazer a real cópia e a real fidelidade utilizando o silicone do tipo leve. O silicone leve vem nessa apresentação onde eu tenho um cartucho que apresenta a pasta base e o catalisador. A pasta base e o catalisador serão proporcionados adequadamente utilizando uma ponta misturadora helicoidal como essa, sendo que quando eu utilizo o meu dispensador ou pistola para colocar esse cartucho e depois coloco essa ponta aplicadora, eu faço um proporcionamento totalmente uniforme do material sem que haja desperdício, porque essa ponta misturadora ela desperdiça menos de 1/3 do que você desperdiçaria se você fosse fazer a manipulação e carregar uma seringa de dispensar silicone, como nós fazemos no silicone de condensação, por exemplo. Então, na verdade, o uso da ponta misturadora economiza material. Além do que, você vai dispensar diretamente sobre a superfície, que é a área do seu interesse, que é o término dos seus preparos, a área do preparo que você realizou ou sobre o silicone que é pesado, que já estava individualizando a moldeira em que você ia trabalhar. O tempo de trabalho para o silicone leve, você tem aí 1 minuto e meio para realizar a aplicação sobre a arcada do paciente, é mais do que suficiente para realizar uma aplicação na região em que você vai realizar a moldagem, e você vai ter um tempo para ser deixada a moldeira em boca de 2 minutos e meio, totalizando 4 minutos de tempo de presa. É muito importante, novamente, que você obedeça esse tempo para que você tenha a melhor qualidade de reprodução na moldagem que você vai realizar. Existe também a modalidade de moldagem em passo único. Na modalidade de moldagem em passo único, nós vamos levar dentro da cavidade oral do paciente, utilizando uma moldeira, o silicone pesado e o silicone leve ao mesmo tempo. Esse tipo de moldagem é muito comum nos consultórios porque apresenta uma dinâmica muito mais rápida e a mesma qualidade e fidelidade de cópia da moldagem em 2 passos. Se você não tem experiência com moldagem, eu recomendo que você comece com a moldagem em 2 passos e à medida que você for adquirindo experiência, você trabalha com a moldagem em passo único. Na moldagem em passo único, o seu auxiliar já vai ter manipulado e carregado a moldeira de estoque com o silicone pesado adequadamente. Você vai ter montado a bisnaga, o cartucho do silicone leve no seu dispensador. Você vai dispensar uma primeira quantidade do silicone leve para garantir que tanto a pasta base quanto a pasta catalisadora estão saindo na mesma quantidade e adequadamente. Vai colocar a ponta de automistura e aí você vai dispensar primeiro sobre a moldeira onde você já colocou o silicone pesado uma quantidade de silicone leve e depois vai encaixar aqui a ponta intraoral para então realizar a aplicação na boca do paciente. Uma vez que você já tenha aplicado o silicone leve sobre a área de interesse, você vai levar a moldeira em posição e esperar o tempo completo de presa de 5 minutos e meio, que é o tempo maior, para garantir que tanto o silicone leve quanto o silicone pesado tomem a presa completa antes de, com um movimento único, sacar a moldeira da boca do paciente. É muito importante que você leve em consideração que, após analisar se essa moldagem ficou adequada, realize uma desinfecção antes de enviar essa moldagem para o seu protético. Você vai avaliar a qualidade da cópia e depois vai utilizar a solução que você tiver preferência, como por exemplo uma solução de limpeza que pode ser borrifada sobre a superfície da sua moldagem para enviar
para o técnico de laboratório, sem o risco de transmitir alguma contaminação ou realizar contaminação cruzada. Dentro das vantagens do uso do silicone de adição, que eu já falei para vocês, como por exemplo a versatilidade, a hidrocompatibilidade, nós podemos citar também a tixotropia. O silicone leve, ele tem tixotropia, que é a propriedade que os fluidos têm de se manter em posição mesmo que hajam forças atuando sobre ela. Então, quando eu estou realizando uma moldagem dentro da cavidade oral, eu não quero que esse silicone fique escoando para a boca do meu paciente. Ele tem que ficar aonde eu coloco. O silicone Elite HD Plus apresenta uma excelente tixotropia, o que vai facilitar muito a sua vida clínica e também vai causar muito pouco desconforto para o seu paciente durante o processo de moldagem. Os silicones de adição têm duas propriedades que são importantíssimas, que é a resistência ao rasgamento, o que significa que mesmo que o silicone entre em áreas retentivas, na hora que eu for remover, ele não vai rasgar, mantendo a fidelidade da cópia, e também a recuperação elástica, que no caso do silicone Elite HD Plus chega a 99%. Isso significa que, uma vez que eu remova esse silicone da boca do meu paciente, ele precisa se abrir para poder sair das áreas retentivas do dente, ele vai voltar para aquela mesma posição, garantindo a fidelidade de cópia e que não haja deformações. O silicone Elite HD Plus trabalha com cores contrastantes, para que você identifique as áreas onde foi utilizado o silicone pesado e o silicone leve, facilitando a identificação de cada um deles e para que você verifique a qualidade da fidelidade de cópia ao término da moldagem. A estabilidade dimensional desse silicone é de até 15 dias. O que garante para você que, se você precisar enviar esse trabalho, postergar a retirada do laboratório, por exemplo, como num fim de semana, você moldou na sexta, o laboratório só vai poder tirar o trabalho na segunda-feira, isso não é problema. A estabilidade é de até 15 dias, caso você precise, por exemplo, mandar para um técnico que trabalha em uma outra cidade. E, além de tudo, hoje esse é um fator de preocupação para todos, o silicone Elite HD Plus é livre de glúten e de lactose, o que garante também uma segurança para os pacientes que podem ser alérgicos a esses materiais. Silicones de adição são os silicones que apresentam a melhor qualidade e fidelidade de cópia dentro da gama de silicones presentes no mercado. Entre os tipos de aplicação que nós podemos utilizar o silicone de adição estão para prótese, para restaurações, para ortodontia ou, por exemplo, para odontologia estética, como por exemplo lentes de contato, facetas, coroas, e obviamente também para outras aplicações, como por exemplo a construção de modelos para restaurações semidiretas, onde você vaza um modelo utilizando o silicone e depois realiza a restauração sem ter a necessidade de troquelizar aquele modelo para poder realizar uma restauração feita de resina composta no seu próprio consultório. Então a gama de aplicações é muito grande. Mas por que utilizar um silicone de adição? Dentro das vantagens dos silicones de adição, que são várias, nós podemos citar, por exemplo, a alta estabilidade dimensional, a grande fidelidade de cópia e reprodução de detalhes, a excelente recuperação elástica, a alta resistência à deformação permanente, a versatilidade de usos que eu já citei para vocês, a tixotropia e a hidrocompatibilidade. Hidrocompatibilidade é um termo que a Zermatt usa para se referir aos seus silicones, porque um silicone, naturalmente, por definição, ele é hidrofóbico, ele é averso à água, ele não gosta de água. Só que quando nós falamos de moldagem intraoral, nós estamos falando de um ambiente extremamente úmido, seja pela saliva, seja pela presença da umidade nos tecidos moles, seja pelo fluido que está presente no sulco gengival, onde o nosso silicone precisa penetrar para poder realizar uma alta fidelidade de cópia do término dos preparos. Sendo assim, os fabricantes adicionam surfactantes ao silicone, que ficam na superfície, e esses surfactantes têm afinidade pela água, permitindo que o silicone escoe para essa área onde há uma grande umidade e ainda assim consiga manter a qualidade e a fidelidade da cópia sem absorver a água, uma vez que ele é hidrofóbico, e assim vai manter a longevidade e a qualidade da reprodução que ele conseguiu adquirir durante o processo de moldagem. Além disso, nós temos que citar que, apesar de todas essas qualidades, o silicone de adição ele apresenta um único porém, que é o fato de que a polimerização do silicone pode ser inibida pela presença de
enxofre presente nas luvas de látex. Se você utiliza luvas de látex para manipular o silicone de adição, você pode criar uma interferência no processo de polimerização que pode alterar dimensionalmente ou prejudicar a polimerização deste silicone. Qual é a solução para isso? A única desvantagem presente dentro dos silicones de adição é o fato de que as luvas de látex, o enxofre presente na composição das luvas de látex durante a sua fabricação, pode interferir no processo de polimerização dos silicones de adição. Então, mesmo o Hydro-Rise pode ter a sua qualidade comprometida se você fizer a manipulação utilizando luvas de látex. A solução para isso seria utilizar luvas vinílicas ou nitrílicas, mas algumas fábricas também colocam enxofre no processo de fabricação de luvas nitrílicas, o que também poderia prejudicar o resultado final da sua moldagem. A solução seria fazer o quê? Fazer a manipulação sem luva? Eu tenho certeza de que você não se sentiria à vontade se o seu dentista tirasse as luvas e com a mão, com a unha, né, que você não sabe o que ele andou coçando ali, tentasse manipular o material que você vai levar em boca. Então, existe uma técnica muito mais interessante e muito mais biosegura dentro do nosso ambiente asséptico do consultório, que é realizar a manipulação do silicone pesado, do silicone de adição em massa, sobre uma placa de vidro. Você separa as quantidades que serão necessárias para realizar a moldagem, 1 ou 2 colheres de cada uma das massas. Sobre a placa de vidro, você vai realizar a manipulação utilizando uma espátula limpa. E depois que essas duas massas já estiverem homogeneamente misturadas, você pode pegar sim com a sua luva de látex e terminar a manipulação sem que haja uma interferência. Isso porque, a partir do momento que a massa já foi homogeneizada, o processo de polimerização já está bem adiantado e aí a sua luva de látex não causará interferência sobre esse processo. Essa é uma dica importante para que você evite uma contaminação cruzada durante os processos restauradores no seu consultório e evite desconfortos ou desentendimentos com seu paciente também. Dentro das possibilidades de moldagem, hoje a moldagem para implante é uma das moldagens mais realizadas dentro do consultório. E para realizar a moldagem dos abutments ou dos transferentes de implante, nós precisamos que o silicone tenha uma alta rigidez e uma elasticidade para que ele possa ser removido da boca sem problema. Mas a rigidez adquirida após a presa é importante para que não haja uma falha de posicionamento ou uma falha de cópia da posição onde esses transferentes estão colocados. Por conta disso, o Hydro-Rise é um dos silicones mais interessantes para esse propósito, pelo alto nível de dureza que ele apresenta ao término da sua presa. Além da hidrocompatibilidade já citada, outras duas características são muito importantes dentro do Hydro-Rise como característica marcante desse material. A primeira é a alta resistência ao rasgamento. Isso significa que no momento em que você for remover a moldeira com o silicone da boca do seu paciente, o silicone não vai rasgar por conta do contato em áreas retentivas ou áreas onde a entrada para a cópia é um pouco mais difícil. Isso não vai alterar a qualidade da sua moldagem e não vai alterar o trabalho que o técnico de laboratório vai realizar quando ele for vazar o gesso sobre esse material. Além disso, o Hydro-Rise apresenta uma das mais altas recuperações elásticas dentro dos silicones presentes no mercado. Isso é por conta da sua estabilidade dimensional muito grande, que ele não sofre nem absorção, nem perda de material durante o seu processo de polimerização, garantindo a alta fidelidade de cópia e, além disso, é um material que apresenta a característica de ser escaneável. Sem a necessidade de pigmentos especiais ou de sprays especiais, ele pode ser, ao término da moldagem, escaneado para transformar essa moldagem em um modelo digital. Com um grande diferencial, por exemplo, comparando com outros materiais presentes no mercado, o Hydro-Rise apresenta uma das estabilidades dimensionais maiores em tempo. Nós temos até 21 dias
para que o protético trabalhe com essa moldagem. Isso significa que você pode ter uma segurança de realizar a moldagem do paciente e não ficar preocupado se o técnico conseguirá passar no dia seguinte para retirar esse material para realizar uma moldagem, ou nos casos onde o seu consultório está alocado numa cidade diferente do que o técnico com quem você gostaria de trabalhar, você tem tempo suficiente para enviar essa moldagem com segurança até o seu técnico que esteja em outra cidade, que está até em outro estado, e conseguir realizar um trabalho de qualidade sem a preocupação da perda de estabilidade dimensional do silicone com que você trabalhou. Dentro do Hydro-Rise, nós temos duas consistências de silicone. O Hydro-Rise putty ou em massa, ou o nosso silicone pesado, e o silicone leve, que é de consistência fluida. Esses dois silicones têm funções diferentes dentro do nosso processo de moldagem. Então aqui, o Hydro-Rise putty em massa ou pesado, ele é utilizado para fazer a individualização da sua moldeira. Isso porque as moldeiras que nós temos no consultório, são as moldeiras de estoque, elas não foram feitas especificamente para o paciente que você vai atender naquele momento. E você atende vários pacientes. Sendo assim, nós precisamos pegar essa moldeira de estoque tamanho 1, 2, 3, 4, superior, inferior, e realizar uma individualização para conseguir uma fidelidade de cópia ainda melhor. Para isso, nós fazemos a manipulação de quantidades iguais da pasta base e da pasta catalisadora. Fazemos essa manipulação, como já foi descrito, sem utilizar luvas de látex, sendo que pode ser feita com luva vinílica ou então sobre uma placa de vidro para conseguir aí, evitar essa inibição da polimerização por conta da luva de látex. Fizemos a manipulação, carregamos a moldeira, levamos em boca. Neste momento nós estamos realizando uma moldagem que nós chamamos de moldagem em 2 tempos. Essa moldagem em 2 tempos significa que, num primeiro momento, nós vamos realizar a moldagem com silicone pesado. Esse silicone pesado ele vai ficar dentro da boca do seu paciente para realizar a cópia adequada de todas as estruturas. Depois nós vamos remover essa moldeira e aí nós vamos fazer alívios para que nós possamos depois utilizar um silicone leve, e esse silicone leve vai fazer a fidelidade de cópia maior, onde os detalhes serão percebidos com maior fidelidade e a qualidade de cópia ganhará o seu status mais interessante para a moldagem. Os tempos de trabalho são, para um silicone pesado, 2 minutos de tempo de manipulação, 3 minutos e 30 segundos de tempo em boca, totalizando 5 minutos e 30 de tempo de presa total. Para o silicone leve, nós temos um tempo de manipulação ou de aplicação de 2 minutos e o tempo em boca de 3 minutos e 30, totalizando também 5 minutos e 30. Você pode também optar por realizar uma moldagem em passo único, onde você leva o silicone pesado e o silicone leve ao mesmo tempo na boca do paciente. Esse tipo de moldagem exige um pouco mais de experiência. Portanto, se você está realizando as suas primeiras moldagens, eu recomendo que você faça a moldagem em 2 passos, onde você faz uma moldagem primeiro do silicone pesado, retira da boca, realiza os alívios de escoamento e depois realiza a moldagem com silicone leve. Agora, se você já tem experiência em moldagem, a moldagem com o Hydro-Rise em passo único pode trazer benefícios como a velocidade e o menor desconforto para o paciente, uma vez que ele passa pelo processo somente uma vez. Então, para realizar a moldagem em passo único, você vai montar a sua bisnaga, o cartucho do silicone leve na sua pistola, vai utilizar uma ponta misturadora que vai economizar material. Essa ponta misturadora, ela economiza aí até 2/3 a mais do que você fazer a aplicação, a espatulação manual e depois carregar numa seringa para realizar a aplicação localizada do silicone leve. Mas então, encaixou na pistola dispensadora, colocou a ponta misturadora, vai separar também uma ponta, que é aquele biquinho amarelo, a ponta intraoral, que será utilizada para dispensar o silicone exatamente na região que é a sua área de interesse, que é o seu término de preparo ou o dente onde que você vai realizar a moldagem. E aí então você vai pegar a sua moldeira, fazer a manipulação da maneira que nós já conversamos a fim de evitar que haja qualquer tipo de prejuízo à polimerização do silicone pesado. Esse material já manipulado dentro da sua moldeira vai esperar e você vai colocar
dispensar, com o auxílio da ponta misturadora, o silicone sobre esse silicone pesado. E vai esperar enquanto você vai dispensar o silicone leve, agora sim, aplicando aqui a ponta intraoral e fazer a aplicação sobre a superfície dos dentes do seu paciente. Por que primeiro na moldeira e depois na boca do paciente? Porque a boca do paciente tem a temperatura e isso vai acelerar o tempo de presa. Então primeiro nós dispensamos na moldeira e depois na boca do paciente. Realizamos a aplicação do silicone leve, jogamos um leve jato de ar para fazer um espalhamento e um afinamento da área do silicone. Posso fazer uma segunda aplicação para garantir uma fidelidade de cópia e aí eu vou levar então o silicone pesado, que já está recoberto pelo leve, na boca do paciente para garantir a fidelidade de cópia e a moldagem completa. O tempo de trabalho que deve ser obedecido, o tempo de presa completo é do tempo de trabalho de 5 minutos e 30 segundos, que deve ficar na boca do paciente. E você não deve remover antes disso, mesmo que você faça aqueles testes clássicos que o dentista gosta de fazer, de ficar com o instrumento, né, vendo se a marca que ele faz no silicone já desaparece. Não faça isso. Cronometre o tempo adequadamente, porque essa é uma garantia. Muitas vezes, mesmo que o silicone já pareça rígido e você fique ali, o paciente está ansioso, está com aquela moldeira na boca, está salivando, se você não obedecer o tempo que o fabricante diz, que é o tempo completo de presa do seu silicone, você corre um pequeno risco de que haja alguma deformação e altere o resultado final da sua moldagem. Sendo assim, obedeça às especificações do fabricante, esteja atento aos tempos para que não haja nenhum inconveniente e nenhuma perda na qualidade final do seu trabalho.